todos, retomamos hoje, 31 de março, uma iniciativa da BAT, através da entrevista ao Dr. Manuel Real, no âmbito da criação, pela primeira vez, na direção da BAT, para o triênio 2021-2023, de uma área de intervenção dedicada à profissão. Para tal, constituiu-se uma comissão técnica para a profissão, composta por cerca de 10 profissionais, que iniciaram várias linhas de ação. O estudo para identificar e caracterizar os profissionais da informação em Portugal, a reformulação e criação de novos conteúdos na área da profissão no portal BAD-PT, a redação de notícias sobre a profissão, a criação do programa de mentoria e do espaço no portal BAD.pt Somos Profissão, com testemunhos de associado. Este espaço online, com entrevistas em vídeo e por escrito, dirige-se a associados que se destacaram na profissão, focando aspectos relacionados com o percurso profissional e com o papel da BAT nesse itinerário. Deste modo, pretende-se narrar a história de vida de distintos profissionais que criaram e pertenceram a esta associação com quase 50 anos, depois sendo construída pelas iniciativas e decisões destes associados. Caro Dr. Manuel Real, antes de iniciarmos esta entrevista, para além de, em nome da BAT, querer agradecer de forma imediata e entusiástica como aceitou este convite, como arquivista que sou, gostaria de dizer o orgulho e a honra que sinto por poder efetuar desta entrevista, por ser, há longuíssimos anos para cá, um grande admirador do seu notável trabalho e percurso que desenvolveu. Muito obrigado. Muito obrigado, eu. Muito obrigado. A primeira questão que gostaria de colocar é como é que foi o seu primeiro contacto com o mundo dos arquivos? Bem, isso foi já estava como bibliotecário e na altura surgiu um pedido na Biblioteca Municipal do Porto, da doutora Virginia Rau, para se fazer uma pesquisa. Ela andava a fazer estudos da relação digamos, no comércio com estrangeiros, etc. E eu fui encarregado de ir ao Gabinete de História da cidade fazer algumas leituras de documentação e transcrever alguma coisa para lhe enviar. Foi esse o meu primeiro contacto. Muito bem. Mal sabia que iria ser mais tarde diretor daquele arquivo. Sim, sim. Fale-nos, por favor, da sua entrada para a Biblioteca Municipal do Porto em 1971 e do período de 10 anos em que trabalhou como técnico da mesma. Uhum. Bem, eu entrei em 71, na altura eu estava bacharel, portanto já era um curso superior, havia a possibilidade de vir a fazer o curso de bibliotecário arquivista eu dirigi-me na altura a um antigo professor meu, o professor Flório Vasconcelos, para ver se haveria ou não possibilidade de conseguir um emprego na biblioteca. A coisa demorou um bocado de tempo, demorou para aí 6 meses, nessa altura era muito tempo de espera, mas de facto acabei por entrar. E na altura era com o compromisso de tirar o curso de bibliotecário arquivista. Mas desde muito cedo encarregaram-me de ações de alguma responsabilidade. A primeira não, foi de grandes limpezas lá numa determinada zona que estava a necessitar, mas depois já trabalhei junto com uma série de um conjunto de bibliotecárias em indexação e passado já estava ainda como aluno do curso, pediram-me para eu estar a coordenar a catalogação. O serviço de catalogação tinha vários pessoal intermédio e na altura entenderam que era necessário fazer uma remodelação do serviço e eu acabei por ir para esse serviço e, digamos, servi-me já um bom bocado digamos, não só das aulas que tinha, nomeadamente com o doutor Peixoto. Ele tinha na cadeira deu-nos um ponto relacionado com os padrões, portanto, a maneira como gerir já serviços a partir de dados estatísticos, etc. E eu comecei logo a aplicar isso desde muito cedo e ajudou bastante ao desenvolvimento da catalogação. Depois, já na altura, entrou também
um outro colega, o Luís Cabral, a Nilo Pinho, e nessa ocasião pensamos vir a fazer a integração dos vários catálogos e inventários que havia bibliográficos, porque era uma confusão na sala de leitura, havia inventários manuscritos, havia catálogos impressos de vários anos, digamos, retomando de A a Z, de anos a anos, só quem soubesse, de facto, utilizar aquilo é que conseguia chegar a determinadas obras de determinado período em que eram editadas. E então resolvemos integrar tudo, foi um trabalho enorme, de passagem para o ficheiro central, ainda era tudo manual e era com fotocópias, etc., mas fizemos um trabalho bastante desenvolvido nessa área. Portanto, o meu trabalho foi esse. Entretanto, eu entrei muito cedo como trabalhador estudante, depois fiz a tropa pelo meio, e quando regressei, a catalogação já estava entregue e bem entregue ao Luís Cabral. E então havia uma necessidade de dar um pouco de ordem, digamos, à coleção de periódicos, que era uma coleção riquíssima, mas que não tinha serviço próprio de catalogação, tinha um funcionário quase de carteira, sem grande preparação, em que fazia umas fichas e pouco mais. E estavam muito de serviço atrasado. E então criou-se um segundo serviço de catalogação na área, e isso foi uma experiência para mim até bastante interessante, porque lidei pela primeira vez com séries, não é? O que me veio, de alguma maneira, já preparar um bocado para uma certa visão quando fui tratar de um arquivo, porque há séries que se cindem, séries que se fundem, séries que substituem umas por outras e, portanto, isso foi uma experiência bastante interessante. Entretanto, também a diretora, na altura da biblioteca, a doutora Fernanda Brito, entendeu que eu deveria ir fazer um curso a Birmingham, destes cursos do British Council de material não livre. Isso também foi muito interessante, porque tive, de facto, experiências, não só contactei com bibliotecas públicas muito modernas, não é, com livre acesso às estantes, e o uso do material não livre, portanto, os materiais de vários tipos, e que eram tratados de uma maneira mais ou menos integrada, não é? Portanto, isso foi-me abrindo, de facto, perspectivas novas que me foram muito úteis mais tarde, não é? E depois, vá lá, o meu grande trabalho no final foi, de facto, elaborar o programa das obras de remodelação do edifício e acompanhar esse trabalho durante ainda bastante tempo. E a meio desse serviço acabei por por concorrer para o arquivo e acabei por então deixar a biblioteca. Em 1981 é nomeado chefe de divisão do Arquivo Histórico Municipal do Porto, funções que desenvolve até 1995, ano em que é empossado como diretor do Departamento de Arquivos da Câmara Municipal do Porto, cargo que, por sua vez, ocupará até 2010. Que balanço faz deste período de quase 30 anos, considerando as primeiras medidas que tomou, a estruturação dos serviços, incorporação de documentos, avaliação documental, informatização, etc. Sente que tenha ficado algo por realizar na sua passagem pelo município do Porto, e como é que vê a evolução mais recente do respectivo arquivo histórico e do arquivo geral? Bem, isso é uma pergunta muito vasta, vou ver se consigo mais ou menos sistematizar a resposta. Eu, quando entrei, e tenho que recuar um bocado no tempo, porque comecei a abordar o problema daquele arquivo, numa altura em que se perspectivava, digamos, perdão, o antigo diretor ia sair, portanto, ia se aposentar, e então a Câmara começou a pensar em criar um serviço de arquivos profissional, não é? E o que foi criado um grupo de trabalho, onde esteve a minha colega que estava lá no serviço, a Maria Laia Meireles, e pessoas ligadas também ao Arquivo Central Administrativo,
e na altura eu sugeri que se fizesse um recenseamento geral dos arquivos da Câmara, porque não se tinha noção nenhuma. Quando eu cheguei lá, apenas havia 150 metros lineares de prateleiras com documentos. Acontece que, desse recenseamento, verificou-se que a Câmara, no total, já tinha cerca de 7 quilómetros de prateleiras com documentos, dos quais 3 quilómetros mais ou menos estavam nos serviços centrais e tudo o resto estava ainda disperso pelos serviços, muitos deles a monte, em situações inanarráveis, muito lixo pelo meio, muito material que não tinha a ver com o arquivo misturado, coisas que todos nós arquivistas fomos encontrando um pouco por todo lado. E, por outro lado, fez também um inquérito aos serviços para já ter uma noção relativa à produção documental. Chegou-se à conclusão que havia uma média de produção de cerca de 200 metros lineares por ano. Portanto, isto foi uma base bastante interessante de trabalho. Quando cheguei lá, a primeira coisa foi, de facto, tentar fazer, já estava um recenseamento geral mais ou menos genérico, mas feito, e então foi começar a abrir um pouco mais o arquivo para o público, nomeadamente trazendo para junto da sala de leitura os índices inventários dos séculos XVIII e XIX, que eram preciosos, e que tudo junto, e sobretudo orientados por um guia que tinha acabado de ser feito pela minha colega Maria Adelaide, e isso deu logo um grande impulso à possibilidade dos investigadores conhecerem o conteúdo do arquivo. Entretanto, começou-se a pensar em algumas incorporações, ganhamos algum espaço, fizemos muita limpeza, restauramos muitas plantas que estavam em muito mau estado, e começou-se também um serviço de extensão cultural. E aí digamos, no fundo, abri uma certa estratégia que veio a dar algum resultado. Nós tínhamos que chamar a atenção para a autoridade do serviço. Essa é a primeira, portanto, a autoridade para a administração sentir-se um pouco revista nos seus objetivos com a atividade de serviço. E era um período em que a cidade do Porto não tinha salas de exposições, praticamente, a não ser a Casa do Infante. Não havia galerias de arte, só havia uma, a Galeria Zen, portanto, aceitei muitas exposições, muitas delas não tendo a ver até com a história, com o arquivo, etc, etc. Depois fui, aos poucos, orientando tudo para temas portuenses, e começou digamos, o leque a fechar-se, e eu cada vez mais a orientar no sentido que eu sentia que era a missão de serviço, não é? Mas, digamos, tive que passar por este caminho para conseguir, pronto, demonstrar que havia um arquivo que estava com completa atividade e que a Câmara poderia confiar nele. Claro que as dificuldades sempre foram muitas, porque o pessoal era pouco, de início, comecei com 5 pessoas, depois havia muita necessidade de incorporar documentação, e um passo bastante significativo foi conseguido, passado 2 anos, em 1983, quando consegui convencer o vereador do Pelouro a tratar da integração do Arquivo Geral na dependência do Arquivo Histórico, isto é, para o sistema começar a ter uma certa uniformidade de tratamento e se poder dinamizar a relação com os serviços administrativos, que foi sempre o objetivo desde muito do início. Portanto, através do Arquivo Geral, eu comecei a ter, eu e os meus colegas, a ter uma relação mais direta com os serviços. Os problemas eram muitos, a maior parte dos serviços que queriam fazer não eram transferências, eram despejos, não é? E, portanto, tudo isso veio originar uma sucessão de dificuldades, mas que aos poucos nós íamos, com um bocado de jogo de cintura, íamos conseguindo resolver. E aos poucos também ia conseguindo convencer a administração, porque havia trabalho, a ir aumentando o quadro pessoal. Também se foi criando a reprografia, foi-se
criando um serviço mínimo de restauro de documentos. Agora, como principais sucessos, para mim, foi a questão da integração sistémica dos serviços de informação da Câmara, o seu reconhecimento, ou o reconhecimento da arquivística como área de especialização, não é? E como não só para a conservação da memória institucional, mas também como convencer a administração que estava perante um serviço permanente e ativo, portanto, mesmo a documentação mais antiga tinha o seu papel a desempenhar desde que estivesse organizada. Muitas das vezes isso não acontecia porque ela não estava organizada, e mais tarde, bastantes anos mais tarde, até tivemos uma experiência muito curiosa que uma o gabinete de advogados consultou pergaminhos medievais para resolver um problema que tinha numas propriedades em Gaia, portanto, em Vila Nova de Gaia. Portanto, isso só mostra que não há arquivos mortos, quer dizer, o arquivo, desde que esteja acessível, ele estará sempre ativo quando for necessário. Portanto, essa foi uma das grandes mensagens que se acabou por dar. E, por outro lado, também a conseguir condições materiais, não é? Condições materiais para o arquivo, não só a nível de recursos humanos, e aos poucos foi crescendo bastante. Eu, quando saí, tinha 100 pessoas a trabalhar, porque também eram Uhum. muitas frentes de trabalho. Eh, por outro lado, também fui conseguindo equipamento e a remodelação das obras, não só no arquivo histórico, mas também no arquivo já criaram-se novas instalações também, e portanto julgo que foi mais ou menos isso. Agora, se alguma coisa ficou por fazer, sim, fica sempre coisas por fazer. Tive muita pena, por exemplo, que em relação ao gabinete de restauro, que ficou com condições muitíssimo boas do ponto de vista material, mas eu tinha combinado na altura com a vereadora Manuela Melo, que foi o grande apoio que eu tive ao longo na parte nuclear, na parte central da minha passagem pelo arquivo, era criar um quadro que iria sendo sustentadamente aumentado. Eu cheguei a querer conseguir no quadro 2 técnicos superiores e 2 técnicos intermédios de restauro, mas que nunca consegui completamente preencher esse quadro, e depois algumas das unidades até foram desaparecendo. Portanto, esse foi um dos aspectos. Por outro lado, também na relação com os serviços administrativos, ainda havia muito a fazer, e que está agora o trabalho a ser continuado e bem pelos meus colegas. No desempenho dessas funções, alcançou para este serviço camarário, importantes reconhecimentos ao nível da certificação da gestão da qualidade, mas também de boas práticas na administração local. O que é que nos pode dizer sobre os mesmos? Bem, o fundamental foi, aliás, eu gostava de salientar esse aspecto. Foi um dos pontos em que, durante a presidência do Dr. Rui Rio, eu consegui. Quanto ao resto, foi muito difícil, houve muita falta de meios, falta de dinheiro, falta às vezes até de compreensão, mas relativamente à remodelação dos serviços administrativos, aí haveria uma janela, por assim dizer, que eu procurei, de certo modo, seguir, e portanto, para haver mais investimento nessa área para desenvolvimento de serviços administrativos. E houve a oportunidade de uma candidatura para termos uma ação de formação desenvolvida ao longo dos anos para a criação do sistema de gestão de qualidade de acordo com normas internacionais. Isso não foi fácil conseguir, porque houve problemas no início da candidatura, mas depois foi excelente. Nós tivemos uns monitores fantásticos de facto, com este trabalho conseguiu-se, já tínhamos, digamos, algum trabalho anterior feito, foi pegar nele e depois fazer uma análise mais sistemática
dos procedimentos, fez-se uma reengenharia de processos, avançou-se, portanto, com controle de qualidade, sempre na perspectiva da melhoria contínua, criaram-se serviços de monitorização interna e tínhamos também avaliadores externos, não é? E isso deu origem, de facto, à certificação, julgo que foi o primeiro arquivo que, na sua globalidade, foi certificado de acordo com uma norma internacional, cá no nosso país. E depois, em 2008, nós fizemos uma candidatura sobre as boas práticas da administração local, onde concorreu mais de 100 serviços de todo o tipo, desde serviços de engenharia, de geografia, de bombeiros, etc, etc. E tivemos o primeiro prémio nessa altura. Foi muito gratificante para a equipa, para a conjunta equipa. Coordenou o projeto de estudo e valorização da Casa do Infante e foi o responsável científico da candidatura da cidade do Porto a Património Cultural da Humanidade. Para além disso, também comissariou inúmeras exposições, por exemplo, da visita da Rainha Isabel II de Inglaterra, da 8ª Cimeira Ibero-Americana, das comemorações centenárias do nascimento do infante Dom Henrique, da inauguração da Ponte Luís I, do Cerco do Porto, das invasões francesas, etc. Fale-nos um pouco destas experiências. Bem, relativamente ao primeiro ponto, em relação à Casa do Infante, de facto, havia necessidade de adaptar o edifício ao arquivo. Era um edifício enorme, um edifício muito bonito, era classificado como Monumento Nacional, mas exigiria, de facto, uma grande remodelação para se poder instalar adequadamente a documentação de arquivo e muita que ainda estaria para incorporar. Na altura, fez-se um programa, trabalhei muito de perto com o arquiteto Nuno Tasso Sousa, que foi também uma peça fundamental neste processo, e mas para avançar, como estamos no momento nacional e a intervenção num edifício e no subsolo, por causa das canalizações, etc, etc, era, a informação se ia perder, a informação arqueológica, e, portanto, eu propus à Câmara que se criasse uma equipa. Primeiro foi até com o apoio da Fundação Gulbenkian, que fez umas breves sondagens. Felizmente elas deram logo com o mosaico romano e isso, digamos, despertou maior interesse e responsabilidade por parte da Câmara, que fez-me possibilidade de ter lá um grupo de 9 arqueólogos que estiveram a tempo completo. Eu coordenei o serviço em termos mais genéricos, não ia para o campo, obviamente, mas de facto isso foi fundamental. E conseguiu-se muitos dados sobre, portanto, a história da cidade naquele ponto concreto, que era, no fundo, a zona de comércio com o exterior, etc. Encontramos um palácio romano, mas o importante aqui foi a obra, de facto, do arquivo. Aí conseguiu-se adquirir alguns prédios vizinhos, porque do estudo que fizemos do próprio espaço em que estava instalado o arquivo, verificamos que em alguns edifícios anexos ainda pertenciam a antigo centro de serviços do rei, onde estava a Casa da Moeda, a Alfândega, a Contadoria da Fazenda, e portanto eu propus a aquisição de algumas parcelas, outra que já tinha sido adquirida antes de eu ir até para a Casa do Infante, que era onde esteve instalado o Croarde, no ângulo sudoeste do quarteirão, e isto permitiu, de facto, criar uma zona de estanteria compacta, muito densa, e com cerca de 5 ou 6 quilómetros de prateleiras com documentos, bons serviços de leitura, um bom auditório, e bons laboratórios, boa reprografia, pronto, e isso, portanto, esta experiência da Casa do Infante foi também
um aspecto que me deu bastante prazer e, ao mesmo tempo, com resultados muito interessantes. Relativamente à candidatura à Unesco, nós éramos frequentemente chamados para outros serviços, não é, complementares. Eu próprio tive que acumular, inclusivamente, o serviço de turismo durante vários anos, eh, e também estive com os museus por causa de falhas que havia na altura relativamente às chefias, e este também foi um pedido para nós apoiarmos a candidatura. Por um lado, o trabalho de investigação que foi feito na Casa do Infante, ele só por si foi um fator muito importante para, digamos, sensibilizar os responsáveis da Unesco que estavam a tratar do assunto, para o cuidado que se estava a ter na cidade relativamente ao seu passado histórico, etc. Mas depois também era necessário desenvolver textos de justificação sobre a história de certos monumentos, etc. E, portanto, com o pessoal da Casa do Infante, portanto, o pessoal da casa, como se costuma dizer, conseguimos portanto, desenvolver estudos nesse sentido e uma boa parte do livro da candidatura tem esse trabalho desenvolvido. E quanto a isso, agora relativamente às exposições, essas que citou foram talvez as mais importantes, mas fizemos dezenas e dezenas de exposições na Casa do Infante ao longo dos 30 anos em que lá estive, e umas maiores, outras mais pequenas, outras vindas de fora também, mas que tínhamos que tratar da montagem, etc. Por isto tudo é que explica também como foi necessário aumentar bastante o quadro pessoal, porque eram muitas frentes de trabalho, e de vigilâncias, etc. Mas, de facto, foram momentos de grande oportunidade, não só de estudo, como de contacto com outras instituições, e, sobretudo, contribuir para que a cidade saísse respeitada e saísse, de facto, bem perante a comunidade. Também dirigiu escavações arqueológicas no Morro da Sé e orientou as pesquisas arqueológicas no Castelo da Foz. Qual a importância destes projetos para a cidade do Porto? Bem, isto de facto não tem nada a ver com os arquivos, tem a ver sim com uma paixão minha desde bem, dos 13, 14 anos e que me liguei sempre aí à arqueologia. Claro que não fiz aquilo que gostaria de ter feito ao longo da minha vida, porque de facto foi muito exigente o trabalho de direção do arquivo e apaixonante também, portanto não estou nada arrependido por ter seguido a via profissional que segui, pelo contrário, mas sempre que podia, isto para mim era uma âncora também para não estar a pensar só em questões de trabalho, também acabei por dar algum contributo nesse sentido, tive pessoas a acompanhar-me e um dos aspectos que também gratificantes foi que dessas iniciativas teve origem o Gabinete de Arqueologia Urbana da cidade do Porto, ao qual eu não pertenço, nunca pertenci, mas que tem técnicos muito qualificados e que é um serviço com grande prestígio. Infelizmente, aqui há uns anos atrás, foi maltratado por parte da Câmara, não desta presidência, nem da imediatamente anterior, com o mesmo presidente, mas de facto houve um período muito difícil, mas é um serviço de muita qualidade. Qual era qual a percepção que nessa época existia da profissão de arquivista? Qual a percepção que os arquivistas tinham da sua profissão? E, por último, portanto, envolvendo esta dinâmica, qual era a percepção que os arquivistas achavam que as pessoas tiveram deles, tinham deles? Ou seja, numa frase, qual é que era a valorização da profissão à época? Olha, uma enorme fragilidade. Eh, Desde o pós-guerra que a arquivística em Portugal teve um declínio enorme.
um homem que foi bastante importante, saberá que foi o Júlio Dantas, no falecimento dele também coincidiu com esse período e, sobretudo, o país começou a desinvestir na área da cultura, depois veio a guerra, então, a partir dos anos 60 foi um descalabro. E, de facto, quando eu entrei na profissão, era essa a situação. Havia, na área da biblioteconomia, alguma dinâmica a partir de Coimbra, porque estava lá instalado o curso de bibliotecário arquivista, na altura era o único que existia, e por outro lado, que foi criado em torno do curso e da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, o grupo dos cadernos, que teve também pessoas a colaborar no Lisboa, no Porto, etc. No Porto o representante era o engenheiro Porto Carrero, lembro-me bem, na altura, mas havia reuniões de debate também no Porto, que eu fui acompanhando, mas dos arquivos praticamente pouco se falava, não é? Mesmo em relação ao curso, o curso era muito também débil, embora com uma pessoa de grande prestígio, o professor Avelino José da Costa, que na área dele, de facto, dava-nos digamos, uma boa formação, mas não era propriamente na arquivística pura e dura, quer dizer, de facto aí sentíamos um bocado, vá lá, órfãos, não é? Eu, de qualquer maneira, na altura interessei-me bastante, por exemplo, pela microfilmagem, na altura estava ainda, falava-se muito nisso, e este ajudava-me para a biblioteca e ajudou-me também mais tarde para os arquivos, não é? Mas até 1969, isto recordo um bocadinho mais, a situação, seja dos arquivistas, seja dos bibliotecários, etc., era muitíssimo má. Basta dizer que um técnico de informação, nessa altura superior, ganhava menos que um professor primário, quando os professores primários ganhavam muito mal. Portanto, não se podia esperar muitas vocações e, sobretudo, pessoas que tinham que arranjar uns ganchos, por assim dizer, acumulando atividades, etc. E, portanto, era muito difícil. Por outro lado, também, era a pequenez do nosso país, quer dizer, havia muito corporativismo. E eu lembro-me bem, era uma coisa que na altura me chocava bastante, por exemplo, os bibliotecários estavam muito com aquilo que chamavam os documentalistas, na altura, que eram homens que se sentiam um bocadinho mais avançados em determinados métodos de tratamento da documentação, e no meio disto tudo os arquivistas tinham uma certa paralisia, com honrosas exceções. E eu faço questão de lembrar o professor, o Dr. Mário Nunes Costa, no Ministério das Obras Públicas, que na altura era uma pessoa muito cuidadosa no tratamento do seu arquivo, é uma pessoa sabedora e que fazia parte, lembro-me destes grupos técnicos de normalização, etc. Relativamente à Torre do Tomo, era uma instituição do regime muito pesada, virada para dentro, sobretudo, embora houvesse os arquivos distritais, mas não havia o conceito de rede, não se, e nós, então, que estávamos nos municípios, não tínhamos o mínimo contacto nem nada. Portanto, muito virada para o historicismo, e era isso. E o país vivia de massas acumuladas, ao ponto de, mais tarde, com os recenseamentos que foram feitos, se estimar que haveria mais de 100 quilómetros de prateleiras, ou melhor, documentação por tratar na administração pública central, fora o resto, a local, etc. Portanto, e dá-se a grande viragem nos anos 80, não é, com o professor José Matoso, e com a internacionalização digamos, com amigos também espanhóis, ingleses, etc., que nos ajudaram bastante e porque o país nessa altura deu um grande salto, mas de facto os primeiros anos foram muito, muito complicados, porque não tínhamos referências a que recorrer. Passamos agora para a sua ligação à ABAD, de que é sócio desde a sua fundação. É do conhecimento público que participou na famosa reunião da Figueira da Foz, onde se decidiu criar a ABAD. Que razões o levaram a aderir à ABAD em 1974? O que encontrou quando se associou
dando-nos conta também da sua colaboração com a associação nos anos do seu estabelecimento e consolidação, mas também qual a perspectiva barra relação que tem atualmente e sobre a BAT. Ora bem, relativamente à BAD, ela nasce em torno da revista dos cadernos, né, portanto houve esse movimento, e depois houve a reunião então da Figueira da Foz, que eu tive sorte de poder assistir. Tinha entrado em 71, em mais ou menos, creio que em fevereiro, salvo erro, aquilo foi em maio. Depois, entretanto, consegui entrar para o curso de bibliotecário arquivista, acompanhei muito de perto, digamos, também os trabalhos de Jorge Peixoto, até cheguei a ir com ele a reuniões a Lisboa, no seu carocha, e, portanto acompanhei aqueles primeiros anos, participei em muitas reuniões de trabalho, fazia muitas vezes Porto-Lisboa para nesse sentido, e também assisti depois ao quarto encontro, que foi em 1973, e aí foi, julgo que também um contacto muito já próximo à generalidade dos colegas que se concentraram nesse encontro. Depois, nos anos 70 e 80, colaborei nos cursos de técnicos auxiliares de biblioteconomia, na altura ainda não estava a trabalhar no arquivo, e mesmo quando, ainda no início do trabalho no arquivo, ainda fiz também alguns desses cursos. Lembro-me de ter preparado muito com o Dr. Nildo, com o Luís Cabral, etc., uma espécie de manuais para esses cursos, com a fotocópia na altura usávamos era a fotocópia, não é? Das portadas dos livros e das revistas, para servir de exemplos de situações completamente distintas para os exercícios dos alunos, e foi também um trabalho bastante interessante, que exigiu muita dedicação, mas foi também bastante importante. E depois, já tempo da Maria José Moura, eu estive a organizar no Porto o primeiro Congresso Nacional de Bibliotecários Arquivistas, em 85, portanto foi uma colaboração bastante forte com a BAT nessa altura, e depois continuei a fazer contactos, embora depois nos anos mais recentes eu tive tanto trabalho no meu serviço, que acabei por me concentrar, porque algumas coisas que fazia por fora, como falou, da arqueologia, etc. E depois também a exigência profissional foi tão grande que eu não dava para mais. Falou na Maria José Moura, é um dos autores do livro de homenagem desta associada e profissional de excelência, que esteve presente na vida da associação de uma forma muito marcante. Que recordações guarda da Maria José Moura? Olha, guardo-as desde 1971, porque ela, novita ainda, era o braço direito do Dr. Peixoto, e via-se nela, digamos, a nova geração em que havia esperança de fazer qualquer coisa no futuro, não é? Porque grande parte, de facto, dos colegas que estavam presentes na Figueira eram pessoas já idosas, ou pelo menos pessoas desmotivadas, embora com muita expectativa, não é? Eu direi até esperança, não é? Porque tinha acabado de sair, e é bom dizê-lo, parece que em 1969, portanto 2 anos antes, a lei que equiparou os bibliotecários e os arquivistas a técnicos superiores de Estado, no tempo
professor Germano Saraiva, quando era Ministro da Educação. Julgo que foi um passo importante e, digamos, este foi um momento-chave e que estimulou, de facto, os bibliotecários, os arquivistas, a darem um passo bastante em frente, e aí a Maria José Moura teve um papel muito importante em toda a dinâmica que se foi criando nessa altura. Depois, já como presidente da BAD em 82, ela contactou-me, na altura, eu tinha 2 anos antes com o Luís Cabral feito um ensaio escrito um ensaio sobre a biblioteca pública. Ela na altura achava que era relativamente atual e que valeria a pena a BAD editá-la autonomamente e juntar-lhe o manifesto da Unesco para as bibliotecas públicas, o que para nós foi também muito gratificante e julgo que teve alguma utilidade. Também a Maria José, pouco tempo depois, falou comigo, com o Luís Cabral, para nos reunirmos na Casa do Infante para se preparar hum, a delegação da BAD no Norte. Foi a primeira delegação e precisamente este ano faz 40 anos que houve essa reunião, agora em abril, em 20 e tal de abril, que faz 40 anos que houve essa tal reunião preparatória da criação da primeira delegação da BAD, e foi lá no serviço que eu dirigia. Depois, passado 2 anos também, com digamos, o Estado-Maior, por assim dizer, situado lá no serviço, na Casa do Infante, organizou-se o primeiro Congresso Nacional, que teve instalações não só lá, como também na Associação Comercial do Porto e uma exposição no Mercado Ferreira Bosch. E foi esta, digamos, depois a Maria José continuamos a contactar, ela chegou-me a visitar mesmo mais tarde, estava com muita curiosidade em ver também as obras do arquivo, o resultado, e ela deixa-nos muita saudade, porque era uma pessoa muito lutadora, uma pessoa com visão, sendo muito resiliente, também sabia levar as coisas para aquilo que ela chamou uma revolução silenciosa, e de facto ela conseguiu que o país desse um salto enorme e hoje seja também um elemento de referência a nível internacional no respeito à leitura pública. Faz parte de 2 centros de investigação, o CITSEM, portanto, o Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória, da Universidade do Porto, também o Instituto de Estudos Medievais, da Universidade Nova de Lisboa, possuindo uma importante e vasta obra publicada, muito para além da ciência da informação e da administração de arquivos, nomeadamente ao nível da história, da arte e da arqueologia. Naturalmente, a obra arquivística, Teoria e Prática de uma Ciência da Informação, de que é coautor, em colaboração com Armando Malheiro da Silva, Fernanda Ribeiro e Júlio Ramos, publicada em 1988 pelas edições de Afrontamento, é um marco dessa produção científica. Dê-nos conta, por favor, de como foi trabalhar em equipa na produção desta obra e, tendo em conta o arco temporal de 40 anos, em que desenvolveu o seu percurso profissional, ou seja, entre 1971 e 2010, como analisa e interpreta a evolução das ciências documentais à ciência da informação. Bem, nós não tínhamos só carência de infraestruturas, havia também bastante pobreza conceptual, normalização muito deficiente, nós tínhamos dificuldade de acesso, por exemplo, a manuais técnicos, etc. E, portanto, isso a dada altura motivou-nos a avançar com este trabalho. Foi um trabalho, posso dizer, muito gratificante, foi um momento até de grande felicidade, digamos, no trabalho profissional, porque para além da camaradagem que havia entre nós e muito boa disposição, tivemos discussões
acesas, muito acaloradas, discutindo problemas teóricos, com muitas hesitações, nomeadamente no início, e sobretudo tínhamos depois o encargo de ir para casa, consultar coisas, trazer, pôr à consideração, debater, e depois acabou por sair aquele primeiro volume. Infelizmente, a parte prática acabou por não ser realizada num segundo volume, que era a nossa intenção, mas a vida leva-nos depois para, com tanto trabalho, acabamos por não conseguir manter aquele ritmo de reuniões e, portanto, o assunto esmoreceu. Mas, de qualquer maneira, ficou essa primeira parte que é, julgo que um avanço na reflexão, pelo menos. Não quer dizer que tenhamos razão em tudo, mas acho que foi um avanço na reflexão. Sem dúvida, sem dúvida. Em paralelo com a sua atividade profissional, também desenvolveu uma notável atividade formativa, nomeadamente ao nível dos cursos para técnicos auxiliares BAT. Participou em inúmeros grupos de trabalho formais e informais e foi professor convidado do curso de especialização em Ciências Documentais da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, entre 1987 e 2005. Que balanço faz desta vasta e importante experiência formativa e docente, técnica e científica? Bem, relativamente ao curso, eu julgo que foi extremamente importante, porque é um momento, quando se dá aulas, tem que se estudar, tem que se refletir e, digamos, um salto grande que se dá é precisamente nessas ocasiões. Mete-me um bocado de impressão ver, e isso aconteceu há menos tempo na Câmara Municipal de Porto, já depois da saída da vereadora Manuela Melo, quando se impedia às pessoas de darem aulas eh, eh, por motivos mesquinhos e, no fundo, não percebendo que aquilo são contributo, a dar aulas são contributos importantes para a formação dos próprios profissionais que trabalham nas instituições. Isso eu senti-o claramente, tive bastantes ajudas, não só com os colegas do curso em si, mas também e que gostaria de citar o meu grande amigo Pedro Lopes Gomes, porque também foi professor nos primeiros anos quando arrancou em 87 o curso de especialização, e foi uma pessoa que desde o início forneceu imensos materiais. Nós estávamos muito longe, digamos, dos conhecimentos que os nossos colegas espanhóis tinham da bibliografia da especialidade, e rapidamente fomos conseguindo chegar, digamos, a essa bibliografia por apoios como este. Eu lembro-me de ele ter-me trazido carradas de fotocópias de artigos, de revistas, etc. Isso foi muito importante. Além do mais, sedimentou-se uma grande amizade que ainda hoje, eh, digamos, é muito estimulante. O nosso Relativamente, é verdade, aos tais grupos de trabalho, depois nem pertencia a vários grupos de trabalho. A VAD tinha um GT12 de Plano Nacional de Arquivos, mas e depois, essencialmente, depois trabalhando nos arquivos municipais, onde aí tive muito contacto com colegas de outros arquivos, de outras câmaras, e foi importante esses contactos por conhecer novas experiências e por troca de ideias e a criação de importantes amizades. Portanto, isso foi bastante significativo. Também, relativamente a grupos de trabalho, pertencia a um grupo informal menos conhecido, quando se tratou da reforma da Torre do Tombo. Na altura o professor José Matoso, ele teria também outras pessoas que trabalhariam junto dele, mas pediu um grupo pequeno, formado por mim, pelo Alfredo Caldeira e pelo António Manuel Espanha, para preparar documentos, um documento de base para apoiar a proposta que ele iria fazer de remodelação dos arquivos. Esse também foi um, digamos, um grupo de trabalho bastante exigente e que me deu também bastante satisfação
participar. E depois também, já por iniciativa do IPA, fez também, eu colaborei na portaria para a avaliação de documentos também, onde continuei a colaborar com colegas dos arquivos municipais. Relativamente aos arquivos municipais e, sobretudo, às reuniões que houve relativamente ao quadro de classificação, posso testemunhar que, digamos, o resultado final não me satisfez totalmente, porque havia, na maior parte das pessoas, uma perspectiva do que era um arquivo municipal relativamente pequeno e sem a relação direta com a dinâmica da administração. E, portanto, criou-se um quadro de classificação muito rígido, que hoje muitos colegas ainda continuam a adotar, mas que mais dia menos dia esses serviços vão se ver confrontados quando começarem a articular-se muito com a administração, com a volubilidade, a dinâmica dos serviços administrativos. Esse tipo de quadros não serve e, portanto, houve de facto uma postura muito rígida e eu senti que ele tinha logo à partida dificuldade no meu arquivo de se aplicar, porque, por exemplo, o Porto, mesmo já na Idade Média, tinha, por exemplo, competências na área que hoje diríamos em área metropolitana, e ele havia uma série de julgados à volta que também geria, que dava origem a documentação diferente, e portanto cada arquivo é um caso. E temos que estar abertos a isso. Portanto, esse, digamos, foi talvez o grupo de trabalho com o qual eu colaborei com muito empenho, sempre com muita simpatia da parte dos colegas, mas que senti que, do ponto de vista teórico, o que se avançou foi muito pouco. O novo coronavírus, a SARS-CoV-2 e a Covid-19, provocaram alterações profundas nos serviços de informação em Portugal, desde a organização do trabalho interno ao atendimento dos utilizadores e à comunicação da informação. Tendo em conta a sua extraordinária carreira, quais pensa terem sido os grandes desafios e oportunidades que os arquivos e os respectivos profissionais tiveram de enfrentar neste período tão singular e complexo, entre meados, portanto, a partir de meados de março de 2020 até bem recentemente? Bem, eu não passei por esta experiência porque já estou aposentado desde 2010. No entanto, é fácil de perceber o que se está a passar e as dificuldades encontradas. No entanto, também surgem com isto novas oportunidades e o trabalho online está para ficar, isso sem dúvida, não é? Com algum trabalho técnico que pode ser feito online, mas temos também que convir que grande parte do nosso trabalho é no diálogo direto com os documentos, o material em si, e, portanto, muito dele não pode ser feito à distância, não é? Mas, de qualquer maneira, algum trabalho técnico poderá ser feito online. E depois também o atendimento público, desde que os serviços tenham capacidade de digitalização e colocação de instrumentos de acesso online, também se pode desenvolver muito a esse nível. E aí é o grande salto que se dará na parte de serviço ao público. Também o interface com os serviços administrativos e cada vez mais os arquivos deixam de ser meramente arquivos históricos e começam a ter o trabalho mesmo de ligação à administração corrente, a internet é fundamental. E também para reuniões técnicas, ações de formação, tudo em todos estes âmbitos, eu vejo muito, sobretudo, na possibilidade que há, e que nota-se também agora, até por iniciativas da área, assim, reuniões técnicas que se fazem por via Zoom, etc., para resolver assuntos e, portanto, evitam que as pessoas tenham que deslocar com os todos inconvenientes e custos que isso acarreta e, portanto, acho que este problema que surgiu deu uma oportunidade enorme para verificar que é possível, já com outros mecanismos, ter também uma proximidade e
uma dinâmica, digamos, utilizando a internet. Considerando a sua longa e notável trajetória na área dos arquivos, como é que vê o futuro destes serviços de informação em Portugal? Que conceitos gostaria de deixar a quem pretende iniciar-se nesta área profissional? E, finalmente, quais é que pensa serem os grandes riscos, desafios e oportunidades para os seus profissionais? Bem, a situação para já ainda é muito, muito complicada. As infraestruturas ainda em muitos sítios estão por criar. E quando se criam, às vezes são demasiado diminutas em relação à dimensão dos problemas. Estamos muitas vezes, de facto, a ver que se criam pequenos arquivos históricos, mas no fundo distantes da problemática em si, da produção das administrações. Portanto, isso cria muitas dificuldades, muitas limitações, eh, mas de facto é necessário abrir, digamos, investir nos arquivos e vemos os problemas com que a Torre do Tombo se debate com as grandes massas documentais. Ainda é muito difícil ainda controlar grande parte daquilo que está acumulado e, portanto, a situação ainda é muito, muito, muito complicada. Mas há que sempre ter esperança e ser-se resiliente e, sobretudo, não parar. E em relação à gente mais nova, eu julgo que é importante que comecem a descobrir áreas de solução no trabalho arquivístico, porque existem. Seja na reconstituição do sistema informacional, para mim é das coisas mais interessantes, é como o arqueólogo ou como o inspetor da judiciária tem que reconstituir os processos e para se chegar, de facto, à organização e a explicar as coisas. Portanto, esse, para mim, é aquilo que até grande parte distingue a arquivística da biblioteconomia e que lhe dá, para mim, que fui também bibliotecário e sem menorizar a importância da bibliotecnologia, mas que me dá uma solução muito maior no trabalho arquivístico. A avaliação documental é um complemento também importantíssimo e aí pode-se encontrar, aliás está muito relacionado com o problema anterior, e encontrar pontos de interesse. A indexação, embora hoje ela não esteja, não tenha a importância que tinha quando eu iniciei, porque hoje a informática já consegue superar muitos aspectos daquele rigor que nós éramos obrigados a ter na indexação para as coisas não falharem, mas também é um tema muito interessante, e a extensão cultural e educativa, que não deve ser menorizada, quer dizer, é muito importante trabalhar em prol do público mais pequeno, mais jovem, e só os serviços preparando-nos para isso é que têm possibilidade de chegar a essas camadas que, no fundo, serão os futuros adultos e futuros utilizadores já num outro âmbito. E a própria informática também tem aspectos bastante interessantes e muito exigentes, portanto há sempre. Agora, sobretudo é que não desanimem, porque, e isto agora é uma mensagem que eu deixo à gente mais nova, porque eu também encontrei coisas muito acumuladas, muito lixo, muita falta de pessoal, sem equipamento, e vou dizer isto só para verem que as pessoas às vezes veem um serviço que está já com condições, com melhores, que está organizado, assim, ai, não, eles conseguem tudo, dão-lhes o... Não, isto é uma luta permanente. Basta dizer que para o sistema de gestão da qualidade, em que nós viemos a ter a certificação, aquilo arrancou com um enorme risco, porque no meio da cadeia houve alguém que tentou bloquear, digamos, aquela candidatura quando ela para a Câmara ficou de graça. Isso implicava mais de 40.000 euros. E depois também no final, quando o serviço recebeu o prémio, não apareceu ninguém da Câmara a assistir. Portanto, problemas temos todos. Agora, só tem sucesso quem souber contar consigo próprio e se souber montar uma estratégia de, aos poucos, ir ganhando confiança
dos serviços e muito pragmatismo e, sobretudo, muita estratégia. É isso que eu recomendo às pessoas. Uma derradeira questão, o que é que nos pode dizer sobre os seus projetos em curso, mas também sobre os seus projetos futuros? Bem, eu, j digamos, durante anos e anos e anos, dei muito aos arquivos. Respeito muito o trabalho dos mais novos e acho que devo dar lugar aos mais novos. E como tenho também, os meus centros de interesse e sobretudo senti que nessa área perdi, digamos, não perdi, mas, digamos, deixei muita coisa que gostaria de fazer, estou agora a tentar fazer e, portanto, estive a dirigir um projeto em Vozela durante 4 anos, que correu bastante bem e agora tenho outras coisas em curso. Colaboração com os meus colegas, se me pedirem alguma coisa, que eu esteja em condições e tenha tempo de ajudar, estarei sempre disponível e tenho estado, para os meus colegas, por exemplo, que deixei no arquivo, que têm sido sempre, continuam a ser muito simpáticos para comigo, e neste momento aceitei um desafio da Câmara, que é, estou curador da exposição de homenagem ao arquiteto Fernando Távora, cujo centenário corre este ano. Eu trabalhei também bastante com o arquiteto Távora, nomeadamente na restauro que ele fez do Convento de Santa Maria da Costa, onde dirigi também escavações arqueológicas lá. Foi uma solidificação de uma amizade bastante grande e acho que deveria aceitar, até porque é uma oportunidade também para que a Câmara Municipal contribua para a recuperação do edifício que ele fez em memória no memorial ao poder municipal, que está junto à Sé e que nas, nas primeiras décadas deste século foi deixado quase ao abandono e hoje está numa situação bastante má, mas que espero que agora a coisa se recupere. E é isto. Muito obrigado. E deste modo terminamos a entrevista ao Dr. Manuel Luís Real, muito agradecendo, em nome da BAD, a sua disponibilidade e o extraordinário testemunho que nos deixou. Naturalmente, é fundamental fixar e divulgar. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Muito obrigado.